Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus. Trago mais uma mensagem para a nossa meditação e reflexão no dia de hoje. Quer identificar se alguém tem o amor de Deus no coração? Vamos ler a carta de João, primeira carta de João, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui está falando do amor de Cristo, a questão de se doar, a doação. Ele se doou por nós, dando a sua vida por nós, foi o que eu falei no vídeo de ontem, né? Manifestando o seu amor sacrificial. Eu me sacrifico por um bem maior, eu me sacrifico pelo próximo, eu me sacrifico pelo meu irmão. E aí, no verso 17, diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Por que de tantas ações que nós podemos prestar ao nosso semelhante, que vai demonstrar o amor de Deus, por que João nessa carta se referiu justamente aos recursos financeiros, aos recursos materiais? Tem um pastor que eu admiro muito, um amigo meu, que ele fala: gente, a Bíblia tem que ser pensada. Vamos lá. Vamos então para o Evangelho de Jesus reportado em Mateus, no capítulo 6, os versos 19 a 21. Orientação de Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, não acumular tesouros. Ele não disse para você não acumular posses, de repente você tem condição de ter imóveis, ter propriedades, ter carros, ter dinheiro guardado. Não é o acumular o bem em si, é o tesouro. Aonde você colocar o seu coração, você vai fazer daquilo um tesouro. Aí eu vou para o Evangelho de Jesus Cristo reportado por Lucas, no capítulo 16, verso 13 e 14, que diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo, e nós podemos perceber que nesse contexto ele colocou o dinheiro na condição de Senhor. Por quê? Quem serve, serve a um Senhor. E ele colocou Deus como Senhor e o dinheiro como Senhor. Você não vai conseguir servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai amar a Deus e odiar o dinheiro, ou você vai amar o dinheiro e odiar a Deus. E quando fala odiar, não é questão de eu tenho ódio, repulsa, não é isso. Você não vai conseguir agradar os dois. Então o dinheiro, se nós colocarmos o nosso coração nele, faremos dele o nosso tesouro e ele poderá ser o nosso Senhor. E se ele for o nosso Senhor, Deus não será o nosso Senhor. Porque não dá para agradar os dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Então, no verso 14, diz assim, eu quero frisar esse texto: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Aí eu me pergunto, gente, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época, os que mais conheciam a Torá, a Bíblia, até então, daquela época, o Velho Testamento, a lei de Moisés. Eram eles, conheciam tudo, eram rígidos com regras, com leis. Jesus diz em outra passagem que até para dar o dízimo, eles davam o dízimo do cominho, o dízimo da semente, eles dizimavam de tudo, mas eles amavam o dinheiro. E o que mal isso trazia para eles? Porque eles amavam o dinheiro. Então, com todo o conhecimento bíblico que eles tinham, com todo o conhecimento da palavra que eles tinham, eles pensavam que estavam servindo a Deus, mas não estavam servindo a Deus, porque o tesouro deles estava no dinheiro. Eles amavam o dinheiro, e quem falou isso foi Jesus. Está escrito na palavra. Eles amavam o dinheiro e não conseguiam servir a Deus. Pensavam que estavam servindo a Deus, mas estavam servindo ao dinheiro. E vamos mais adiante. Então, amando o dinheiro, estava no coração deles a raiz de todos os males. Porque na carta, primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento.
por questão do dinheiro, do amor ao dinheiro. Muita gente abandona a fé em Deus, abandona porque vai atrás do dinheiro, porque colocou no dinheiro o seu coração e fez dele o seu tesouro. Então, carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí ele fala, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João tocou justamente na ferida daqueles que amam ao dinheiro. Por quê? Eu tenho o amor de Deus. E aí faz várias obras ajudando alguém, manifestando o amor pelo seu semelhante. Mas quando envolve o atendimento financeiro, corre. Por quê? Porque o seu coração, o seu tesouro está naquilo que você tem. E durante algum tempo da minha vida, eu pensei que eu estava servindo a Deus e vivi num lugar onde me foram pregados exatamente o que acontecia com os fariseus. Regras, doutrinas, ensinos, comportamento, tá? Que nos faziam entender que muitas vezes era a nossa performance que nos levaria à condição de salvo, o que é absurdo, porque a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. Mas muitas vezes eu via lá dentro alguém necessitado chegando até, muitas vezes até a liderança, para expor uma necessidade que havia de recursos, e muitas vezes até alguém tinha condição de fazer algo por aquela pessoa, mas a resposta era: eu preciso buscar de Deus, eu vou orar para ver o que Deus me diz, se eu posso te atender ou não, e a resposta nunca vinha. E muitas vezes a gente ali nos bastidores corria atrás, buscava com um, com o outro, ajudava, atendia, mas da onde deveria partir a ajuda, e que muitas vezes tinha a condição de ajudar, negava ajuda. E muitas vezes, colocando a culpa nas costas de Deus. Eu vou buscar de Deus, eu vou orar a Deus para ver o que Deus me diz, ver se eu posso, se eu não posso, vou buscar a orientação do Espírito Santo, e a resposta não vinha. E quando alguém ainda ia inquirir, e aí, você não vai ajudar? Não, porque o fulano está assim, porque tomou uma decisão errada, ele fez isso, ele fez aquilo, ele agiu daquela maneira, ele não está seguindo as regras que nós colocamos, ele está infringindo alguma coisa, por isso que ele está passando por isso. Isso é falta de amor. Para você que continua lá, entendendo essas coisas desse jeito, não sou eu que estou dizendo, e também não estou mandando ninguém sair de lugar nenhum. Entendam, a palavra diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então presta atenção no que é ensinado e no que é exercido. Se há manifestação do amor de Deus, se o amor de Deus está no coração daquela pessoa ou não, e se você é ensinado a exercer o amor de Deus. Porque muitas vezes eu ouvi, como você que está lá ainda escuta, precisa ver se Deus quer que você atenda o teu irmão. Muitas vezes você quer ajudar o próximo e quer pegar a prova com a mão, porque o teu irmão está sofrendo por desobediência, e você vai ajudar e vai colocar a mão na prova dos outros, vai pegar a prova com a mão. Isso aí não é manifestação do amor de Deus. Então, que as mentes sejam abertas, os corações sejam abertos e o entendimento de Cristo recaia sobre nós. Muitas vezes queremos ajudar e não podemos, ok? Outras vezes queremos, podemos e não queremos. Não é manifestação do amor de Deus, porque o amor de Deus é doação para o nosso próximo. Porque se Cristo pensasse como muita liderança pensa, ou como muito crente que se diz cristão pensa, ele não teria morrido na cruz. Sabe por quê? Porque para ajudar alguém, tem que ver se aquela pessoa está obedecendo às regras da igreja, se está andando em comunhão com seus irmãos, se a pessoa está fazendo isso ou aquilo de forma que os olhos do outro acham que é correto, se o jeito da pessoa, se isso, se aquilo. Se Deus fosse pesar na balança condições humanas para que Cristo fosse morto ao nosso favor para que nós tivéssemos salvação, Cristo não teria morrido na cruz, porque nenhum de nós tínhamos condições de ser aceitos por Cristo. O que nós tínhamos era uma sentença de morte e condenação ao inferno, mas ele não mediu consequências nem condições. Ele simplesmente se doou e se manifestou o amor. E quando João toca aqui na condição dos recursos financeiros, é para mexer na ferida do nosso coração. Porque muitas vezes, eu dei carona para alguém, ajudei alguém, beleza, você ia para aquele lugar, não te custou nada, certo? Das outras vezes, a pessoa caiu, ajudei ela a levantar.
Maravilha, é fácil. Mas aí fala assim, puxa, aquela pessoa está precisando de recurso financeiro. Para mim não dá, porque me coloca desculpa. Mas uma desculpa jogando nas costas de Deus. Precisa ver se Deus quer que eu ajude, né? Precisa ver se Deus quer que eu faça. Então falta o quê? Conhecimento bíblico. Lê a Bíblia, está lá. A vontade de Deus está clara. Atender os necessitados está aqui, claro, na carta de João. Não tem controvérsia. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em outras palavras, se você vê o seu irmão passando necessidade, tem condição de suprir a necessidade dele e não faz, você não tem o amor de Deus. E muitos não têm o amor de Deus porque estão em algum lugar que não aprenderam o que é o amor de Deus, porque não tem incentivo para conhecer as Escrituras. E aí fazem as coisas porque aprenderam e aí lançam nas costas do Senhor. Se Deus confirmar, se Deus permitir, se Deus revelar, se eu sonhar, se acontecer isso, se cair um furacão, aí eu vou lá e faço a vontade de Deus. Está errado. Então reveja os seus conceitos. Você, crente sincero, que aprendeu errado, reveja os seus conceitos e leve consigo a palavra de Deus. O que ele disse aqui sobre o dinheiro foi para mexer na ferida, no principal. Mas outros recursos nós também podemos disponibilizar. O nosso tempo, nossa atenção, nosso cuidado, nosso zelo. Às vezes aquela pessoa fala bastante, mas ela só quer ser ouvida. Coloca o teu tesouro naquilo que vem do céu e naquilo que Deus colocou para nós cuidar, que são pessoas. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.